fisioterapeuta de base e sou osteopata, mas ao longo da minha carreira são 16 anos, eu trabalhei muito com RPG, com terapia manual, com manipulação visceral, com técnicas ligadas à postura, como o método Bousquet, que é ligado à postura, mas também à osteopatia. Eu trabalhei com pesquisas científicas desde a faculdade, com ratinhos, com rãs, com coelhos. E trabalhei com postura, com desportiva. E aí eu coloquei um currículo amplo, mas para vocês terem uma noção de que talvez se vocês me perguntarem de uma área que não parece ser a minha, talvez eu tenha uma opinião para dar também, tá bom? E fiz a especialidade em dor na USP. Eu acho que foi no ano de 2017, tá? E venho estudando muito a prática baseada em evidência. Bom, a minha história com a termografia eu contei um pouquinho para vocês, mas quando eu fui estudar dor na USP, eu fui porque a minha mãe vinha passando por um período muito ruim de uma dor no joelho, que foi diagnosticada como artrose. E eu estive com o médico e o médico dizia o seguinte: olha, sua mãe precisa acostumar, isso é para sempre. Minha mãe tinha 50 anos, isso é para sempre, essa artrose está aí, não vai sair, e essa dor é da artrose. E eu ainda estava terminando a formação em osteopatia. Uma coisa que é uma peculiaridade da osteopatia: você só é osteopata quando você termina o curso de osteopatia, porque às vezes você estuda o corpo segmentado e nos últimos módulos é que você vai aprender a correlacionar as regiões e como uma manobra em uma região vai influenciar uma outra região. Então, o pensamento integrado da osteopatia você desenvolve nos últimos módulos. Então, quando você ainda está terminando, talvez você é aquela pessoa que ainda pensa muito tecnicamente na manobra que você vai fazer aqui na pelve para melhorar a pelve. E muitas vezes tem uma outra região que está influenciando aquela pelve. Então, esse pensamento mais globalizado, mais unificado da osteopatia eu ainda não tinha, e tratava joelho com técnicas de osteopatia, mas com pensamento de fisioterapia, que é um pouco mais local. E eu não consegui um bom resultado com a minha mãe. Eu trabalhava com RPG, também não consegui um bom resultado com a minha mãe, porque minha mãe tinha um joelho valgo, aquele bem valgo, e parecia que o desgaste tinha vindo do excesso de uso do joelho, mas com um joelho valgo também, que gerava alguma compressão maior em uma das regiões do joelho. Como era valgo, eu tinha um aperto muito maior na parte lateral, e a artrose era na parte lateral. Então o médico falou: essa artrose é de desgaste e tal, e a dor é disso. Minha mãe não conseguia caminhar mais do que 10 metros sem muita dor. E aí esse problema foi aumentando, minha mãe ficou acamada e começou a fazer fisioterapia e chegou a 200 fisioterapias. E após as 200 fisioterapias que trabalhava com analgesia, que trabalhava com exercícios e trabalhava também com fortalecimento com eletroterapia, nem a eletroterapia dava mais efeito nenhum na minha mãe. Você podia botar um Face e botar lá, no máximo, o músculo quadríceps da minha mãe não reagia, não esboçava nada. É como se ele tivesse desligado. E aí eu encontrei uma pessoa que tinha um equipamento termográfico, e quando ele fez a avaliação termográfica não tinha nada, não tinha inflamação, não tinha nada que eu entendesse que tinha a ver com a artrose e o problema que minha mãe sentia. Eu falei: gente, mas o que é isso? E aí eu fui estudar dor, eu fui estudar a termografia, e eu entendi através da termografia que o problema que minha mãe tinha não tinha nada a ver com o joelho. E aí fui estudar uma outra coisa, que foi o método Bousquet, que tinha uma promessa de que era uma abordagem diferente do joelho. E no método Bousquet eu realmente encontrei uma abordagem diferente do joelho, onde eles também têm um pensamento de unificação do corpo, onde uma região influencia a outra. E no caso da minha mãe, eu vou falar que foi isso o que tratou a minha mãe, porque foi a única coisa que eu fiz depois dela já ter tentado muita coisa.
Minha mãe tinha um problema pélvico. Minha mãe tinha uma cirurgia, 2 cirurgias cesáreas, tinha uma laqueadura, e as cicatrizes que ela tinha na região abdominal, elas eram verticais, né? Tinha 2 verticais de parto cesáreo e uma horizontal de laqueadura. Então, muita aderência nessa região. E também ela tinha um mioma, muita coisa. Para o método Busquet, isso influencia muito em como funciona a região pélvica, e essa região pélvica ela pode gerar algumas disfunções que vão causar sintomas na região do joelho. E aí eu tratei e depois queria ver como era na termografia, e na termografia realmente eu encontrei um joelho que estava saudável, não mudou muito de como estava antes, mas o sintoma mudou, a dor da minha mãe passou. Hoje a minha mãe faz caminhada de 4 quilômetros, ela cuida da minha filha pela manhã, né? Minha filha tem uma filha pequena de 4 anos. Sobe escada, desce escada, faz tudo. Para uma perna que não estava funcionando, isso teve um resultado muito bom. Mas a termografia foi que me mostrou, olha, não é a inflamação. Não está acontecendo uma inflamação, não está acontecendo algo no joelho, é algo que vem de uma outra região e influencia o joelho. Tá? Então, eu me debrucei para estudar a termografia e para tentar entender como essas disfunções que a gente pode sentir nos membros inferiores, que pode sentir nos membros superiores, elas podem ser de uma outra região. Eu vou falar causa, tá? Na osteopatia a gente está muito acostumado a falar de cadeias lesionais, onde a causa ela pode estar distante do sintoma. Então, a causa daquele problema não era a artrose que a gente vinha tratando. Ela fortaleceu, ela fez analgesia, ela fez tanta coisa e não teve um resultado, trabalhando numa outra região deu um resultado. Tá? E vocês vão ver que a termografia ela prova isso para vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho alguns anos de experiência com a termografia. Alguns anos 2017 até hoje. Eu não deixei de fazer uma avaliação termográfica por dia. Todos os dias eu fazia uma avaliação termográfica. Ou de graça, ou pagando. Tá? E eu tenho muito receio de errar com os meus pacientes, então, se eu tiver dúvida, eu faço uma avaliação termográfica, nem que seja de graça. Eu faço. Tu levantaste o dedo? Não. Ok. Então, dentro dessa minha trajetória, eu pude entender que a avaliação termográfica ela consegue mostrar as informações fisiológicas que outros exames não mostram. Aí você fala assim, mas não tem a eletroneuromiografia? Você vai entender muito bem de eletroneuromiografia. Tem, mas a termografia, ela mostra coisas que a eletroneuromiografia não mostra. Questões funcionais, tá? Questões fisiológicas. Aqui, o grande trunfo da avaliação termográfica é ela apresentar informações fisiológicas, que muitas vezes não coincidem com informações anatômicas, que a gente já conhece através de outros exames. Essa aqui é a equipe de dor da USP, tá? Os professores. No meio você tem Manuel Jacobsen, que é uma pessoa muito conhecida, eu acho que ele é neurocirurgião também, né? E uma coisa que eu notei foi que na USP, esse exame ele tem uma credibilidade incrível. O próprio Manuel Jacobsen, ele é membro da Associação Brasileira, tá? Conselheiro da Associação Brasileira de Termografia, e outros médicos de renome estão como membros da Associação Brasileira de Termografia. Eu falei, esse pessoal não pode, com certeza, se envolver numa coisa que não é séria. E eles têm muitas pesquisas publicadas. Se vocês colocarem Marcos Brioski, Manuel Jacobsen, Dr. Alim, esse pessoal publica muito. Tá bom? Como a gente trabalha como fisioterapeuta, eu trago isso aqui para vocês porque muitas vezes a gente pensa que não pode diagnosticar, tá?
como fisioterapeutas, o médico tem o diagnóstico dele e o fisioterapeuta tem o diagnóstico dele, tá? Só que o nosso diagnóstico é funcional e nada melhor do que uma avaliação termográfica para apresentar um diagnóstico funcional, tá bom? Só que a gente, quando assina, a gente assina CID. Eles assinam CID, os médicos, a gente assina CIF. Aí seria interessante que vocês estudassem CIF quando vocês quiserem fazer laudos termográficos, tá bom? Na fisioterapia nós já temos código, isso já tem mais de 7 anos, tá? A gente tem código específico no referencial de honorários, lá se chama termometria cutânea. Se vocês somarem, vai dar em torno de R$160 uma avaliação dessa, tá? Porque se soma pelo CHF ali, então são 200 CHF, é mais ou menos isso, tá? O valor que se cobra por uma avaliação termográfica e por segmento, tá? Eu coloco uma tabela como essa para que vocês vejam que existe codificação na CIF para o tipo de disfunção que vocês encontram. E aí eu queria falar para vocês a respeito desse profissional, o Dr. Barral, Jean-Pierre Barral. Ele é um osteopata francês e ele em 1985 publicou esse livro onde ele falava a respeito da correlação entre as alterações de temperatura e as disfunções, mas aí ele já falava sobre doença. Então ele acreditava, né, se você comparar a teoria da termografia atual com a teoria do que ele trazia, é a mesma, tá? Mas ele acreditava que conseguiria fazer esse diagnóstico de uma maneira manual. É o tipo de coisa que, nesse momento, eu fico assim, será que com a mão a gente consegue fazer esse diagnóstico? E ele falava, explicava sobre tem vários casos de pacientes que ele avaliou e entendeu que poderia ter uma coisa séria, indicou para fazer um diagnóstico médico e tinha câncer e tinha uma outra coisa mais séria. E quando eu estudei a termografia no modelo atual, dá para entender por que ele encontrava problemas tão sérios. Porque quando a gente faz uma avaliação termográfica, as variações, quer dizer, em estado normal, um lado do corpo, ele não deve variar mais do que 0,3 graus Celsius. E a mão humana, isso tem artigos, a mão humana ela só consegue diferenciar a partir de 2 graus Celsius de temperatura, uma região para outra. Então, quando você identifica com a mão que um lado realmente está muito mais quente do que o outro, pode ser um problema bem sério, tá? No mínimo uma inflamação. Você vai comparar um joelho com o outro, um está quente, o outro está frio, ou você não fez uma regulação térmica, né? Ele pode ter recebido vento frio de um lado ou o sol mais quente de um lado do que do outro, mas se você fez a regulação e continua essa diferença de temperatura, pode ser que seja uma coisa bem ruim no seu joelho, tá? Então, ele pregava que dá para identificar com a mão, mas se você identificar algo que varia 2 graus Celsius, realmente você tem um problema ali, tá? Porque na termografia, o normal é até 0,3 graus Celsius e acima disso começa a ter uma disfunção, né? Então, você com a termografia consegue identificar um problema mais precocemente do que a identificação com a mão, tá? Não querendo invalidar o estudo que ele realizou. Existe, inclusive, cursos para aprender a diagnosticar com a mão, aprender a um tratamento termal, tá? Mas na fisioterapia e na osteopatia, a prática de avaliar a temperatura e correlacionar com a disfunção, ela não é nova. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Nos anos 70 existia, na quiropraxia, muito a prática da termografia, só que a termografia ela acabou ficando invalidada nesse período, porque não se tinha um protocolo bem estabelecido, bem fundamentado para a utilização da avaliação termográfica. As pessoas passavam uma máquina que ainda hoje existe, essa máquina que tem contato ainda com a pele,
e eles diziam que encontraram inflamação aqui, e aqui não, e aqui sim. Aí aparece um gráfico no computador, e esse gráfico do computador ele diz assim, na C1 tem essa temperatura, na C2 tem outra temperatura. Porém, se vocês... Todo mundo aqui tem câmera térmica? Não? Alguém tem? Ele tem 2, pronto. Tem 3. Mas se você pegar uma câmera térmica e você estiver mirando aqui nessa mesa, você faz assim, ó, e você está vendo que já mudou a temperatura daqui. Agora imagina se você pega e coloca aquela câmera térmica que eu acho que chama termoscan e você esfrega ela assim na coluna, ela tem uma rodinha, né? Mas você tem contato com a pele, aí você vai esfregando de cima a baixo. Conforme você vai esfregando, vai aparecendo no gráfico lá, T1, T2, T3, cada um com uma temperatura. Mas o simples fato de você ter colocado em cima da pele já muda a característica que você está procurando, que é simplesmente a característica de controle do sistema simpático ali naquela região. Mas se você toca, já muda. Então, nos anos 70, a quiropraxia utilizava isso, porém, a gente não teve tanta credibilidade porque não tinha protocolos rígidos, sérios e validados. Tá bom? Eu fiz a formação com o Jean-Pierre Barral, essa pessoa, ele é um osteopata muito conhecido. Para quem é da osteopatia, a gente fala Barral, todo mundo já sabe. Tá? Então, eu fiz a formação com ele e em um dos cursos, algo que me chamou muita atenção, é que ele falava muito sobre o sistema nervoso autônomo simpático, correlacionando com as disfunções, e ele dizia o seguinte, o gânglio simpático tem ramo para os órgãos e um efeito sobre o sistema vascular. Se alguém tem um problema ciático, por exemplo, e a pele está úmida, fria ou quente, avalie o órgão que está sofrendo. Além de osteopata, o Dr. Barral, ele é um técnico legista. Ele trabalha nos Estados Unidos em um laboratório, então ele faz muita dissecação, ele faz muitas publicações relacionadas a isso, então é alguém que dentro da nossa área tem muita credibilidade, tá? E aí, eu vou parar aqui só para a gente falar um pouquinho da anatomia. Para quem não está atualizado, a gente tem aqui, eu vou chegar mais próximo, a gente tem aqui um corpo vertebral, tá? Aqui é o canal medular. Aqui você tem o ramo nervoso saindo, na parte anterior a parte motora, na parte posterior a parte sensitiva. Então aqui é eferente, aqui é aferente. Aqui eu tenho um gânglio espinhal, aqui eu tenho o ramo nervoso, certo? Outras estruturas, processo transverso, região facetária e posteriormente eu vou ter o processo espinhoso. Aqui a gente tem um ramo comunicante que vai até o gânglio simpático, que em todas as vértebras você vai ter um gânglio simpático na lateral. E aqui atrás você tem um ramo posterior. A gente costuma falar muito na osteopatia sobre o nervo sinovertebral de Lusca. Ele é importante porque ele tem uma inervação para essas estruturas aqui, olha. Ligamento longitudinal posterior, a parte posterior do disco, o esclerótomo da região, os músculos que estão aqui posteriormente, a faceta articular e a cápsula articular. Então, esse é um nervo que para a gente é interessante também conhecer, porque quando você tem uma disfunção ali a nível de disco, a nível de faceta, é ele quem normalmente tem a irritação e ele é o responsável por levar essas informações até a pele da região posterior. Barral afirmava que um problema de disco irá irritar o nervo recorrente, que é esse sino vertebral de Lusca, e afetar todas as estruturas inervadas por ele, essas que eu já falei a vocês. O nervo recorrente de Lusca tem relação simpática e o Dr. Silvio Raiol foi quem investigou e dissecou esta relação.
E aqui eu trago para vocês um estudo que foi realizado em 1985 por um jornal de neurocirurgia, que ele mostrava, é a partir dele que nós temos esse parâmetro de 0,3 graus Celsius. No artigo fala 0,24 graus Celsius, mas hoje em dia a gente já utiliza 0,3. Esse artigo ele mostra pessoas que tinham lesão medular e como variava a simetria térmica de um lado e outro quando a pessoa tinha uma lesão medular. E pessoas que não têm lesão medular, a variação térmica é até 0,24. Então, a partir desse estudo de Uematsu, então todo mundo que fala de termografia normalmente cita esse artigo. A partir das conclusões desse estudo, a gente tem aí um parâmetro para utilizar, sabendo o que seria o normal, de diferença entre um lado e o outro, e o que passaria a ser ou uma disfunção ou algo mais sério, quando a gente analisa comparando um lado com o outro. Ele falava sobre a pesquisa de danos orgânicos no nervo, fatores psicogênicos e a simulação. Numa avaliação, principalmente eu acredito que na tua área de neurocirurgia, você recebe um paciente e você se pergunta em algum momento se realmente há um dano nervoso naquele paciente ou existe alguma questão psicogênica. Antigamente a gente falava muito que isso deve ser psicossomático e tal, mas hoje a gente já entende que dores, elas têm esse amplo espectro, né, de biológico, psicológico e social, né? Mas antigamente não tinha essa compreensão tão grande, então durante esse artigo se perguntava, será que são fatores psicossomáticos, né, psicogênicos ali operando? Será que era lesão no nervo? Ou será que era uma simulação que fazia com que essa pessoa tivesse alguma disfunção, alguma mudança motora? E nesse artigo, através da avaliação termográfica, conseguiu-se entender, né? Eles dividiram o corpo em 32 partes, ele mediu a temperatura média de cada uma das partes em 32 pessoas saudáveis, nos dois lados do corpo, e 30 pessoas com comprometimentos nervosos periféricos. A idade desses pacientes eram de 12 a 65 anos, e aí eles tiveram algumas conclusões, tá? A diferença entre a temperatura de duas partes homólogas, ou seja, ombro, ombro, quadril, quadril, joelho, joelho, a diferença entre partes homólogas simétricas do corpo saudável é muito pequena. Em pessoas normais, ela não muda tanto. Em pessoas saudáveis, a estabilidade térmica e simetria térmica entre os lados do corpo não muda. Há uma mudança significativa da temperatura da pele correspondente a um nervo danificado. Mas essa é uma outra pesquisa que é bem interessante a gente ver. Nesse estudo, tentou-se comparar quais as conclusões que você tinha ao fazer um exame como ressonância magnética, como tomografia computadorizada, e comparar com a conclusão que você tem com a avaliação termográfica. E nesse estudo, a gente teve várias correlações positivas, e o que não convergia entre a termografia e o exame de imagem foi entendido que o exame de imagem, onde ele mostra a estrutura do corpo, ele tem uma relação mais próxima com a questão estrutural, e o exame de termografia ele vai mostrar informações funcionais, que às vezes não convergem. Isso é uma conclusão que já se tem na ciência. Hoje você pode ter uma hérnia de disco e não ter dor, né? Hoje já se entende isso. Pode ser que todo mundo aqui tem uma hérnia de disco e não está sentindo dor, tá? Mas pode ser que você não tenha hérnia de disco nenhuma, mas você está sentindo dor como se tivesse uma hérnia de disco. Então, aonde a termografia não converge com a ressonância, com a tomografia, pode ser na questão funcional. Você tem um dano estrutural que às vezes não está causando a dor, mas quando você tem algo que causa dor, você vai ter aqui o reflexo fisiológico que comprova a questão de causa e efeito, tá? Às vezes o problema ele não é
do disco que está comprimindo o nervo. Às vezes o problema é facetário. Então, compressões facetárias não são tão fáceis de identificar no exame que mostra estrutura, tá? Só se você tiver uma artrose, uma coisa mais avançada. Mas para quem trabalha com terapia manual, com osteopatia, você consegue perceber com técnicas manuais que a vértebra não movimenta, ali naquela região está rígido, o ponto que está preso é ali. E quando você manipula, além das modificações de movimento, você tem modificações também, que são modificações fisiológicas. A própria pele, ela muda de textura na região. A dor diminui. Aquela dor esclerótica também diminui. Então, o que é mais importante desse artigo, eu ainda vou falar algumas informações dele, mas o que é mais importante vocês perceberem é que mesmo havendo uma correlação, um consenso muito próximo de 89% de correlação entre ressonância magnética e termografia, é que nesse ponto que converge, tem uma hérnia de disco e tem a demonstração fisiológica, é porque a estrutura e a função, elas realmente têm um problema. Mas quando a estrutura, ela apresenta um dano estrutural, mas não tem a alteração fisiológica correspondente, você deveria entender que a fisiologia nesse momento é mais importante. É isso que você identifica quando você faz uma avaliação física com o paciente. Por exemplo, quais são os critérios que você utiliza para indicar uma cirurgia de coluna? É um critério só da ressonância ou a prática clínica, né? A avaliação clínica do paciente? Me parece que até que você tenha um pé caído, normalmente se tentam alguma coisa mais conservadora, não é? Déficit motor. Sim. Sim. Mas um paciente mesmo sem déficit motor, desde que tentativa de um tratamento conservador adequado, e esse não trouxe o motor adequado do caso, você pode abordar cirurgicamente. Já pode abordar cirurgicamente. Mas tem muito a ver com a clínica do paciente, não é isso? Então, e a clínica do paciente, se vocês ainda não pegaram esse link aí, a clínica do paciente é fisiologia, não é tanto estrutura, porque você não está avaliando exatamente a estrutura quando você faz um exame físico. Você está avaliando como aquela estrutura responde fisiologicamente. A dor é uma informação fisiológica. A temperatura é uma informação fisiológica. Tudo isso é fisiológico. E, na verdade, como profissionais da saúde, a gente está avaliando mais fisiologia. Quantas hérnias de disco estão aí há muito tempo e não criaram a dor para você, não mostraram a dor ainda? Quantos problemas de uma dorzinha que aparece e some, acontecem, e elas só somem porque os problemas fisiológicos não apareceram junto com aquela dor. Quer dizer, você teve a dor e passou, a fisiologia curou, passou. A questão fisiológica não despertou aquele boom para que você tenha um acamamento, uma dor mais forte, uma imobilidade. Ok? Então, avaliação termográfica, entenda-se como avaliação fisiológica, entenda-se como uma janela para o sistema nervoso autônomo também. A pesquisa mostra o seguinte: avaliou 65 pacientes com dor lombar crônica, 37 homens, 28 mulheres, com idade média de 41 anos, com e sem desconforto nas pernas. E comparou os achados encontrados na termografia infravermelha com os resultados da ressonância magnética. Ele comparou outras coisas, mas eu elenquei só a ressonância, tá? Então, como critérios ali, tinha dor nas costas há 2 anos em média, e os resultados da pesquisa foram o seguinte: correlação de 94% na interpretação dos achados entre ressonância magnética e termografia infravermelha, correlação de 87% entre termografia infravermelha e tomografia, correlação de 80% entre termografia e mielografia. Em apenas um caso, a termografia apontava normalidade, onde a tomografia registrava anormalidade.
A termografia encontrou 6 casos de anormalidade quando a tomografia apresentava como normal, ou seja, não tinha o dano estrutural, mas tinha uma questão fisiológica atuando naquela região, tá? Esses resultados se devem ao fato de a termografia avaliar a anormalidade fisiológica, apesar da anatomia se apresentar normal. O estudo sugere que a termografia seja usada como um teste de triagem inicial devido à excelente correlação. Os falsos positivos e falsos negativos se devem ao fato da termografia captar informações fisiológicas secundárias às alterações no sistema nervoso simpático, que tem relação com a função, enquanto os outros exames apresentam dados anatômicos estruturais. Então, a partir daí, é que eu tive o pensamento de trazer informações mais relacionadas à coluna para um curso. Você imagina, hoje em dia, a gente tem muitos testes de acurácia diagnóstica. Se você trabalha com coluna, normalmente você vai ter um paciente que tem uma lombalgia, que tem uma lombociatalgia, e o paciente chega para você, porque normalmente as pessoas não gostam de ir ao médico, ao fisioterapeuta por qualquer coisa, a pessoa chega para você já no bagaço, ele pode estar sentindo até algum tempo, mas se não está em crise, ele não vai. Normalmente é assim. E quando ele chega, ele está com tanta dor, que você vai tentar fazer os testes clínicos e todos dão positivo. Dificilmente não é assim, tá? Aí todos dão positivo. E o que você faz? Você entende qual é o ponto-chave? Aí você fala assim, eu sou um ótimo clínico, então eu vou fazer o teste de slump, positivo. Teste de compressão facetária, positivo. Faz só uma flexão, dói. Faz só uma extensão, dói. Faz lateroflexão, dói tudo. E está doendo a perna, e está doendo a coluna. E aí, o que você faz? Aí você volta para aquela coisa, não, vamos passar aqui 2 semanas, 10 sessões de analgesia, até o problema diminuir a dor para a gente conseguir avaliar. Ou manda direto para fazer uma ressonância magnética. Mas isso não é o recomendado atualmente. E realmente esses sintomas, de um dia para o outro, eles podem mudar. Tá? Não estou dizendo que todos mudam, mas podem mudar. E que tal você utilizar a avaliação termográfica? Você não precisa ter a conclusão de todos os testes clínicos, testes de movimento, de movimentação ativa, passiva, de palpação na região se estiver doendo muito. Você pode fazer uma avaliação termográfica e ela já te norteia, principalmente, a coisa mais importante, ela já te norteia para o que você não deve fazer. Tá? A coisa que eu mais tenho medo é de fazer uma coisa que eu não devia fazer. Eu não tenho muita preocupação sobre o que eu vou fazer, porque assim, como fisioterapeuta, o que a gente faz é muito... não vai causar um prejuízo para o paciente. Como o educador físico, se tiver alguém aqui, educador físico, o que você faz de movimento não vai causar um problema para o paciente. Como um médico que já entendeu as red flags, você não vai fazer uma coisa que causa um problema para o paciente. Mas, às vezes, a ignorância faz isso com a gente. A ignorância faz a gente ter coragem de fazer coisas que a gente não devia fazer. Tá? Então, o que eu utilizo... Olha, se eu tiver dúvida, eu faço uma avaliação termográfica. Tá? Porque, é a melhor coisa do mundo? Não, mas é o que eu tenho melhor naquele momento para fazer. Tá? Pelo menos para evitar fazer um procedimento que eu não deveria. Tá bom? Então, quando um paciente chega para você e você não tem o que fazer porque todos os testes deram positivo, e se os testes deram positivo, é contraindicado você fazer uma terapêutica que vá contra o que você encontrou, é muito mais fácil você fazer uma avaliação termográfica e muitas vezes você vai precisar indicar para o médico. Você vai precisar chamar o SAMU. Eu já precisei chamar o SAMU. Falei, cara, não vai. Vou chamar o SAMU. A pessoa estava travada no 7º andar e não saía da cama e tinha um monte de coisa. Naquele momento, mesmo sendo osteopata, sou professor de osteopatia, eu trabalho com isso há tanto tempo, eu já tratei muita gente, pelo menos 15 mil pessoas. E aí, eu falei, olha, vamos chamar o SAMU.
Em um outro momento eu posso ajudar aquela pessoa, mas tem momentos que não. E você tem que ter consciência disso, tá? E a termografia, ela tem uma peculiaridade de deixar você mais humilde, sabe? De dizer assim, ó, não vai, segura aí. Porque a gente costuma, principalmente quando a gente tem ótimos resultados na clínica, a gente acha que vai tratar todo mundo, que vai dar certo com todo mundo, tá bom?